Olá, tudo bem? Meu nome é Dalveliane e eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho da rotina da atuação do enfermeiro e do técnico de enfermagem no bloco cirúrgico em um hospital de trauma da Grande Porto Alegre. Então, assim, antes de tudo, eu queria agradecer o convite do primeiro Congresso Multidisciplinar de Urgências e Emergências, em poder trazer um pouquinho das nossas rotinas, das nossas vivências, e eu espero que contribua com a caminhada de cada um de vocês. Então, eu sou técnica em enfermagem na Prefeitura de Porto Alegre há 25 anos. Sou instrumentadora cirúrgica, sempre trabalhei no bloco cirúrgico, tive algumas passagens em alguns outros setores da secretaria, como o posto de saúde, SAMU, mas a maior parte do tempo foi em bloco cirúrgico, que é o meu chão, é a minha paixão, e é um espaço que eu posso falar de olhos fechados, porque 25 anos de trabalho em um setor determinado, ele enriquece muito a vida da gente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não tenho conflito de interesses, que o meu intuito aqui é só contribuir para o aprendizado de cada um. E nós, enquanto futuros enfermeiros, precisamos sempre estar à frente do cuidado com o paciente, especialmente em casos de pacientes submetidos a cirurgias de urgência e emergência. Então, eu sou, fora né, o meu trabalho na Secretaria de Saúde, eu sou pedagoga, estou terminando a graduação em psicopedagogia, estou no nono semestre de enfermagem e também estou mestrando em neuropsicologia, entre outros estudos que nesse meio tempo eu estou levando paralelo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Alguns fatos, eles ocorrem na vida da gente e não é por acaso. Alguns são por sorte, alguns são por esforço e alguns são por nosso próprio destino. Então, assim, quando a gente assume um cargo, seja ele público ou privado, a gente tem que assumir esse cargo de coração, né? A gente escolhe quem está na enfermagem, quem trabalha em hospital, é porque gosta, né? Ninguém gosta de estar internado em hospital, especialmente em situações de urgência e de emergência, em situações que envolvem o risco de vida. Então, já que nós trabalhamos nesse espaço tão tênue, tão delicado, a gente precisa fazer de coração e fazer de boa vontade. A gente precisa estar 100% presente nesse trabalho para evitar erros, para evitar atropelos, porque um paciente submetido a uma cirurgia de urgência, especialmente nos casos de, eu vou colocar assim, crianças e idosos que são, não que os demais pacientes, as demais etapas do ciclo da vida não sejam importantes, mas crianças e idosos geralmente nos comovem, né? Especialmente em situações de violência. Violência e, né, violência sexual, eu acho que dentro dessa trajetória toda, é o que mais abala o nosso psicológico dentro do bloco cirúrgico. Então, a missão, né, de nosso espaço é prestar assistência com excelência aos pacientes vítimas de trauma no pré, trans, pós-operatório imediato em cirurgias de emergência, urgência e reabilitadora, através da educação continuada das equipes. Isso por quê? Porque, assim, nós temos paralelo às cirurgias de urgência e emergência, cirurgias agendadas, pacientes que estão internados, que por algum motivo precisam dar continuidade ao seu tratamento até a alta hospitalar. Nós temos alguns mitos, então, no bloco cirúrgico, né, por ser considerado um espaço um espaço frio, um espaço fechado, que as pessoas elas não acolhem, que as pessoas
têm uma tendência de serem muito robotizadas em função de estarem fechadas no ambiente. Mas no dia a dia a gente acaba se tornando uma grande família. Então, como é composta a equipe que trabalha nesse hospital? Então, é composto por alguns auxiliares de enfermagem ainda, porque uma instituição pública, né? Então, a tendência é que os funcionários, os servidores, somos estatutários, é que a tendência é que a gente passe uma vida toda, né, para poder cumprir a legislação. Então, ainda temos algumas auxiliares de enfermagem, né, do concurso da década de 90, né, pessoas que entraram jovens na instituição e que, porventura da legislação, ainda não tem tempo hábil para aposentadoria. Técnicos de enfermagem, a maioria, então, a grande maioria, né, eu diria que 90% são técnicos de enfermagem, distribuídos entre os turnos do dia e o turno da noite, e enfermeiras nos 3 turnos, e nos 3 setores, que são o bloco cirúrgico, o centro de material e a sala de recuperação pós-anestésica. É um espaço fechado e tem toda uma comunicação interna. Temos pessoal da higienização, de dia e de noite, nos 3 setores também. Os médicos anestesistas, né, que eles fazem parte da escala. A residência médica nas diversas especialidades, né? Nesse momento, a maior parte, então, é a residência em cirurgia geral e cirurgia do trauma. Nós temos, nos últimos 4 anos, com a residência multidisciplinar em saúde, nós temos enfermeiros também compondo essa equipe. Nós já temos também estagiários de enfermagem que vêm fazer estágio curricular ali no setor. Um auxiliar administrativo que é um grande ganho e faz muita diferença no dia a dia, para agendamento de cirurgias, tem toda a parte administrativa, registros de nota de sala, os encaminhamentos, peças anatômicas, material que vai para o laboratório, pedido de materiais. Então, enfim, temos um auxiliar administrativo também no plantão do dia, 12 horas. E um grande ganho foi auxiliar de farmácia, né? Que até 5 anos atrás não se tinha farmácia dentro do bloco. Todo o material, toda a parte de medicação que nós precisássemos, nós teríamos que buscar na farmácia, que é localizada fora do bloco. Então, isso era feito pela enfermagem, tanto de dia quanto de noite. Então, isso demandava também um espaço que tu tem que estar trocando de roupa para sair para fora, né? Que dentro do bloco tu fica com a roupa restrita do setor. Não se circula fora do bloco com a roupa do centro cirúrgico, né? Isso é uma rotina interna da instituição. E procuramos, né, ao máximo fazer isso, embora algumas vezes encontremos alguns servidores fora do setor com a roupa do bloco, mas isso é um número muito pequeno e esporadicamente. Então, o espaço físico, ele fica no 4º andar. Nesse momento, nós temos 3 salas cirúrgicas ativas, áreas de apoio, como a área da farmácia, o material das especialidades, que são todos próteses e órteses, né, que ficam dentro do bloco, caso a gente precise durante a noite, né, como não tem farmácia e nenhum almoxarifado durante a noite, então nós precisamos desses materiais dentro do bloco. Temos outras áreas de acesso, então, como vestiário, a sala de alimentação, a parte anterior, né, que é a recepção, é uma parte pequena. E nesse período, nesse limiar, nós temos uma divisão da estrutura interna que se compõe pelo bloco novo e pelo bloco velho. O que eu quero dizer com bloco novo e bloco velho? Como essa instituição é uma instituição que ela tem mais de 60 anos, então a parte interna sofreu reformas, né? Tivemos uma reforma no ano 2000, tivemos uma grande reforma no ano de 2014, 2015, 2016, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Então, é uma história, né? As pessoas que estão lá há mais tempo têm toda essa história, e é importante se conservar essa história,
porque os novas pessoas, os novos funcionários, os novos servidores, os novos estagiários, os residentes que vêm, muitas vezes não conhecem a história da instituição. Então, para fins de dados históricos, é muito importante pessoas que conheçam a história da instituição e que reportem e que passem isso para frente, porque afinal de contas, né, somos humanos e não somos imortais, né? Teremos um fim e outras pessoas virão e a história continuará, porque afinal de contas a instituição precisa atender e trauma sempre existiu na história. Então, as atribuições do enfermeiro, embora se pareça que enfermeiro dentro do bloco cirúrgico não faz nada, não faz muita coisa, me perdoem os enfermeiros por essa fala, mas muitas vezes é o que a gente escuta, né? Que enfermeiro do bloco, é muito bom ser enfermeiro do bloco porque é só preencher papel, fazer a folha do paciente e vida que segue. Muito pelo contrário, o enfermeiro do bloco trabalha muito, né? Eles se envolvem em todas as atividades, em todas as cirurgias, né? Tem um grande comprometimento, especialmente com as novas resoluções do COFEN-COREM, que colocam atribuições específicas do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Isso é uma coisa muito importante para não sobrecarregar a equipe, né? Embora a equipe deva ser composta por pessoas que trabalhem em comunhão, interligadas, que tenham uma sincronia para o bom prognóstico e o bom funcionamento de todas as etapas da cirurgia. É importante que cada um tenha suas atribuições específicas para que nada passe batido. Então, entre elas, né, coordenar a equipe, agendar cirurgias, gerenciar as prioridades, prever a necessidade de materiais, equipamentos, instrumental cirúrgico. Muitas vezes entra uma cirurgia e o enfermeiro deve saber se aquele material que vai ser utilizado na cirurgia está estéril, está em tempo hábil, né? Porque muitas vezes precisamos esterilizar material, processar o material para ser usado na mesma cirurgia, por exemplo, cirurgias de laparoscopia, né? Nós temos duas bandejas, né, de laparoscopia e esse material demora para ser processado entre a parte de lavagem, a lavagem mecânica, a lavagem na máquina, secar e para autoclave, esfriar o material. Então, não adianta chamar uma cirurgia, botar um paciente em sala, se o material não está pronto, não está liberado. Né? Então, isso é ociosidade no tempo de sala, é o paciente que se desgasta pelo tempo de NPO, pela ansiedade do próprio procedimento, né? Pela dor, né? Muitas vezes o paciente chega com muita dor e a principal prioridade dele é se livrar da dor. Orientar e supervisionar, então, avaliar o uso racional de insumos e equipamentos. Embora sejamos uma instituição pública, não podemos desperdiçar material. Prestar assistência de enfermagem ao paciente crítico em todos os momentos, dentro de todos os tempos cirúrgicos. Os registros de enfermagem do prontuário eletrônico, que hoje, há uns 4 anos mais ou menos, né, que foi instituído o prontuário eletrônico, né? Então aí a enfermagem, especialmente o enfermeiro, faz a evolução de enfermagem, né? Seus registros conforme os tempos. O enfermeiro da sala de recuperação, quando recebe o paciente, também faz a admissão e faz todo o seu relato. E qualquer intercorrência que ocorra é possível registrar no controle eletrônico, porque afinal de contas é um respaldo para a equipe. E participar de reuniões de equipe em todos os níveis da instituição. Então, aqui são algumas atribuições específicas do enfermeiro, que é o preenchimento da folha de evolução de enfermagem no perioperatório, quando o paciente entra na sala. Isso acompanha o paciente, né? Embora ele tenha todo o registro no prontuário eletrônico, esse documento é físico e acompanha o paciente. Nós temos também agora que está sendo implementado a folha de segurança segura, a folha de cirurgia segura, né? Todo o check-in que a gente faz, checklist que a gente faz quando o paciente entra na sala, agora vai ser registrado em folha física e vai acompanhar o prontuário físico do paciente. O enfermeiro é responsável por fazer as escalas de trabalho, né? As escalas de folga, as escalas de hora extra, para poder cobrir a escala, né?
porque muitas vezes acontece de servidores afastados, então tem que ter uma escala paralela e sempre, apesar da escala tentar se fazer uma escala fechadinha, sempre acontece casos de se precisar ter hora extra. Atribuições do técnico em enfermagem, então, ele vai atuar no bloco como circulante de sala, instrumentador cirúrgico. Nesse momento, já há uns 10 anos, né, foi excluído a função de auxiliar de anestesia, que até então tínhamos, né, o auxiliar de anestesia, ele era responsável por toda a parte de materiais e insumos em repor também nas salas, no caso de anestesia, no kit de material que nós levamos para a sala, que contém seringas, abocate, equipos, né? Toda essa parte que vai ser necessária para a indução anestésica e manter todo o aparato durante o trânsito com drogas e infusões. A parte de material de criança, que a gente tem a caixinha de intubação infantil, a caixa de ventilação mecânica, então isso tudo era responsável. Isso era a responsabilidade do auxiliar de anestesia. Hoje em dia nós temos uma tarefa específica, né? Em todo plantão tem uma pessoa responsável por fazer a verificação e a conferência desse material para que esse material esteja viável para ser usado em qualquer momento, né? Suporte na sala de recuperação e antimaterial quando necessário. Faz parte então das escalas de serviço, como eu já disse, né? Entre elas a escala de revisão do material da anestesia, revisão de sala, revisão do carro dos queimados, que é um carro específico que nós temos com curativos específicos, a revisão das salas de equipamentos, a revisão das salas de apoio, os registros de enfermagem, né? Então a folha de sala, o livro de registros. O livro de registro aqui nós colocamos então a hora que o paciente chega, a data, o tipo de cirurgia, urgência, emergência, reabilitadora, qual é a equipe, qual é o cirurgião, qual é o anestesista, circulante de sala, instrumentador, o procedimento a ser realizado, colocado também, feito pelo enfermeiro, mas muitas vezes o técnico de enfermagem registra a quantificação da escala ELPO, que é realizada pelo enfermeiro, né? Já há uns 3 anos, né, que foi instituído esse protocolo da escala de ELPO para posicionamento seguro do paciente em sala durante o trans. A prever a necessidade de materiais, equipamentos, instrumental cirúrgico e comunicar ao enfermeiro a falta destes. Também o uso racional de insumos, instrumental cirúrgico e equipamentos, né? Além dos custos, né? Um instrumental cirúrgico que é aberto e não usado pode fazer falta para a cirurgia seguinte ou uma cirurgia que vai acontecer nas próximas 24 horas e caso não tenha funcionários em tempo hábil para processar esse material, é uma cirurgia que pode ser cancelada por falta de material. Prestar assistência prestar assistência de enfermagem ao paciente crítico em todos os momentos dentro dos tempos cirúrgicos e participar de reuniões de equipe e educação continuada da instituição. Então, aqui, a folha de sala, né? Essa aqui à direita da tela, onde a gente registra, né? Coloca a etiquetinha do paciente, o número do registro, o procedimento, embora seja de responsabilidade do cirurgião fazer a descrição do procedimento, muitas vezes o técnico de enfermagem acaba fazendo, né? O tempo, a hora que inicia da abertura de sala, a hora que inicia a cirurgia, o término, o tempo de sala, a responsabilidade então de pedir, de solicitar, muitas vezes que o cirurgião assine a folha, porque muitas vezes eles esquecem de assinar a folha de sala, e isso é uma coisa pois o faturamento precisa desses dados, né? Em casos de cirurgias que vai ser usado órteses e próteses, então tem que ser feita uma folha separada com os registros para que a enfermeira do centro de material, na conferência, depois possa fazer o débito desse material. Aqui, então, são algumas... Essa aqui, então, sou eu, né? No dia a dia. Aqui é a sala de recuperação, né? Que depois que isso tudo, os dados, os registros, toda a documentação que vem com o paciente segue para a sala de recuperação, ou caso o paciente vá para alguma UTI,
segue junto. Então, quais são as cirurgias que atendidas na instituição? Então, cirurgias eletivas ou reabilitadoras, né? Que são cirurgias programadas de um dia para o outro, para uma semana, especialmente cirurgias de queimados que acontecem todos os dias. Então, são cirurgias com agenda. Urgências, como por exemplo, uma colecistectomia, que tem tempo necessário para o paciente ficar em jejum. Cirurgias de oftalmo também tem tempo hábil para o paciente ficar em jejum. Muitas vezes, retirada de corpo estranho de esôfago, seja adulto, seja criança, também é um procedimento que vai depender de NPO, então também é uma cirurgia que acontece pela urgência. E cirurgias de fratura fechada, que também tem tempo hábil para que o paciente possa aguardar em jejum, também é considerada urgência. Emergência, então, são todos aqueles procedimentos em que o paciente corre risco de vida e que precisa de, no máximo, entrar no bloco cirúrgico em torno de 30 minutos. Então, são cirurgias da traumatologia, cirurgia geral. A cirurgia geral na instituição, ela envolve também ginecologia e cirurgia torácica. E a captação de órgãos, que também é feito, né, pelas equipes de captação de órgãos das instituições de Porto Alegre, que são cada hospital tem a sua equipe de plantão e a partir do momento que é comunicado que vai se ter uma cirurgia de captação de órgãos, então é mobilizado toda uma equipe e essa equipe vem de fora para fazer a captação de órgãos. Cirurgias da plástica, então aqui envolve cirurgias de queimados e cirurgias reparadoras. Bucomaxilofacial, otorrinolaringologia, oftalmologia, gastroenterologia, neurocirurgia e cirurgia vascular. Como que acontece a chegada do paciente para a cirurgia? Então, a gente já sabe previamente, o enfermeiro chama a equipe que vai ter um procedimento. Essa equipe se prepara, né, tanto a instrumentadora quanto o circulante, providenciando todas os insumos e os materiais necessários, tanto para a parte de quem está circulando, para quem vai instrumentar. Já levamos os registros necessários e nesses registros, então, vai a folha de sala e a evolução perioperatória do enfermeiro. E mais a folha dos registros que serão feitos pelos agentes anestésicos e pelos tudo que o anestesista for usar durante a cirurgia. Dependendo também do tipo de anestesia, se for uma cirurgia que vai envolver anestesia geral, a gente vai levar toda a parte de medicação e insumos que necessita para esse procedimento, e se for uma cirurgia que envolva anestesia RAC ou peri, também é a mesma coisa. E aí, dependendo da intervenção cirúrgica, a gente vai ver se necessita de algum material, de alguma outra coisa para posicionar esse paciente adequadamente para a sala. Manta térmica, eletrocautério, se é uma cirurgia, uma laparotomia por arma de fogo, muitas vezes nós vamos precisar de uma grande quantidade de soro fisiológico aquecido para lavagem da cavidade, assim como de soro aquecido para infusão anestésica. Serviços de apoio, então, como radiologia, banco de sangue, cirurgias ortopédicas que demandam do técnico de radiologia para manusear o equipamento. O banco de sangue em caso de transfusão de sangue. Então, aí tem toda a atenção especial aos cuidados de enfermagem do transoperatório, os registros assistenciais completos, né? A prescrição e descrição cirúrgica devem estar devidamente preenchidos. O plano terapêutico ou a prescrição médica para o pós-operatório, que vai ser dado sequência na sala de recuperação pós-anestésica ou na UTI. E lembrando sempre que o preenchimento da folha de sala da cirurgia segura também é um procedimento que deve ser realizado, tanto quanto ser registrado no quadro. A gente tem um quadro na parede que é colocado os mesmos registros da folha nesse quadro mural.
Então, diante disso, né, a sala está pronta, os materiais estão ali, a mesa de instrumental já está montada. Em cirurgias de emergência, a equipe já deve estar paramentada com o anestesista na sala, especialmente em protocolo vermelho, que é uma cirurgia, que é um procedimento que muitas vezes o paciente em 10 minutos sobe da sala vermelha para o bloco cirúrgico. Também tem que estar atento ao estado emocional do paciente, caso esse paciente chegue acordado. Monitorizar o paciente e verificar as condições hemodinâmicas para a transferência da maca para a mesa cirúrgica. Lembrando sempre, né, que qualquer movimento abrupto pode estabilizar o paciente. Verificar e retirar caso tenha próteses, especialmente, né, prótese dentária, ou algum dente solto na boca do paciente, piercing, que muitas vezes o paciente sobe junto e não vem, aliança, né? Então, são cuidados que é necessário ter. E hoje em dia, especialmente com os cílios, né? Muitas vezes a pessoa vem, geralmente as mulheres, com cílio postiço, e muitas vezes em função de alguma movimentação, da própria colocação do micropore para proteger a córnea, acaba perdendo esse material que na verdade um bem do paciente, né? Então, fazer a checagem da tipagem sanguínea em caso de transfusão é uma rotina do banco de sangue. Checar o NPO, ali o checklist da cirurgia segura. Checar e registrar no prontuário alguma medicação, antibiótico que tenha sido feito durante todo o operatório, observar os horários de chegada no bloco e os tempos cirúrgicos, dar apoio à indução anestésica, desde a armação da área cirúrgica e avisar familiares para que aguardem a recepção do bloco, para que na sequência, no término da cirurgia, o médico residente vá comunicar as devidas informações e, porventura, algum infortúnio que aconteça durante o transoperatório. Então, como que acontece a escovação e a paramentação? Há um tempo atrás, antes do Covid, nós usávamos o método tradicional, que era a escovinha, né? E depois, muitas vezes, ou clorexidina ou álcool 70. Então, isso era aquela escovação tradicional que nós tínhamos até então, que ainda ocorre em muitas instituições e que, porventura, algumas vezes ainda ocorre quando por exemplo, acabou o álcool específico para degermação das mãos, né? O álcool que, né, que tem todo aquele preparo que já vem específico para isso. E diante disso, também, antes, nós tínhamos os aventais de tecido, que eram usados, assim como os campos de tecido. Hoje em dia, embora se tenha alguns campos de tecido que sejam usados esporadicamente para coxins, hoje em dia os aventais e os campos cirúrgicos descartáveis. Então, com o que está relacionada a instrumentação cirúrgica? A instrumentação cirúrgica ela está relacionada com os instrumentos, com os equipamentos e com a circulação de sala, porque não basta somente montar a mesa cirúrgica e achar que aquilo ali é um trono, né? Que nada mais precisa ser feito, muito pelo contrário. Uma boa instrumentadora deve prever aquilo que geralmente é usado naquela cirurgia e já levar junto para a sala esse material. Porque o tempo que a circulante vai dispensar para sair da sala, buscar material e voltar, nesse meio tempo pode acontecer alguma intercorrência em que a sua presença na sala cirúrgica seja determinante.
Então, quais são as tecnologias utilizadas, então, no bloco cirúrgico? Então, nós temos catéter de PICC, terapia de pressão negativa, bomba de compressão pneumática, monitor multiparâmetros, torre de vídeo, endoscopia. Depois de 25 anos, chegou uma torre nova, que é o top. Então, assim, é uma visão maravilhosa. Os residentes adoraram. Dermátomo elétrico, expansor de pele também foi uma tecnologia que chegou em 2025, dermátomo elétrico, que facilita muito a vida do cirurgião. Eletrocautério, aspirador cirúrgico pneumático, air-drive, cego oscilante para em casos de cirurgias de tórax, o drill da buco, craniótomo, fonte de luz fria, microscópio para cirurgias de oftalmo e esporadicamente neurológicas. O foco de luz do teto, mesa ortopédica, manta térmica, micro-ondas para aquecer soro, estufa de soro, onde nós sempre temos uma quantidade específica de soros na estufa, com a validade de 72 horas para casos de lavagem de cavidade e infusão venosa. Os computadores, que até então não se tinha, né? O Doppler, o ultrassom, que é uma tecnologia que chegou há uns 3 anos também. Grampeador cirúrgico, intensificador de imagem, o gastroendoscópio, colonoscópio, fibrobroncoscópio infantil, laringo digital e o armário de secagem de endoscopia, que é uma tecnologia que chegou recentemente. Então, quais são os desafios enfrentados pelo enfermeiro no bloco cirúrgico? Então, um grande desafio, tanto para toda a equipe, não somente para o enfermeiro, são os pacientes com precaução de contatos, que a cada dia, infelizmente, está se tornando uma realidade. O protocolo vermelho, né, que são cirurgias de emergência. Então, uma grande dicotomia é entre a teoria e a prática, né, e as coisas que acontecem durante os turnos diferentes, né, que muitas vezes o protocolo vermelho é para ser disparado pela telefonista. A partir do momento que ela liga para o bloco e fala protocolo vermelho, a equipe já deve se disponibilizar rapidamente, o instrumentador já se preparar para entrar rápido em campo, e o paciente tem um cronômetro para chegar no bloco no tempo mínimo, né? Geralmente o paciente em protocolo vermelho é tórax aberto, é uma criança que está com sangramento ativo, e muitas vezes acontece de outra pessoa ligar e aí, né, se ficar em dúvida se realmente é um protocolo vermelho ou é um paciente de emergência que necessita ser submetido à cirurgia pela gravidade claro, toda a sua complexidade fisiológica, mas não com a gravidade do protocolo vermelho. As órteses e próteses, né, que é sempre um grande dilema, né, às vezes em faltar material e o paciente está na sala e não ter a disponibilidade do material por algum motivo, ou o paciente está na sala, se abre a caixa está molhada, né, e não tem outra caixa para ser reposta, ou então não tem outra cirurgia da buco, aconteceu várias cirurgias durante o dia, vamos abrir uma caixa de mini placa, a caixa está molhada. E aí, não tem outra caixa para ser usada naquele momento. E muitas vezes o paciente está entubado já, e aí tem toda essa coisa de acordar o paciente, né, explicar por que aconteceu, remarcar a cirurgia, reprocessar o material. Então, são momentos que se perdem. A cirurgia segura, né, tentar implementar a visão e de preencher e fazer o checklist seguro, assim como o posicionamento cirúrgico consciente para o paciente, né, evitando lesões de pressão, e a cirurgia, especialmente em cirurgias de trauma. E um grande desafio é o auxílio cirúrgico pelo instrumentador, que embora esteja escrito na lei que o instrumentador cirúrgico não deve auxiliar, é proibido, né, pela legislação, pelo Corém-Cofem, mas infelizmente ainda sofremos assédio durante as cirurgias, né, em função do auxílio cirúrgico. Exceto, é claro, naqueles casos que o paciente está em risco de vida, então que é preciso também respaldado isso na legislação.
A educação continuada, né, é uma coisa que acontece dentro do bloco cirúrgico. Então, aqui foi um treinamento para o posicionamento cirúrgico conforme o protocolo da escala ELPO, da professora Camila, né, que agregou muito à vida dos pacientes. Me sinto muito confortável em falar sobre isso, porque eu prezo muito, né, pelo conforto do paciente, que muitas vezes o paciente chega lá na sala de recuperação, ele não está com uma dor do sítio cirúrgico, mas ele está com uma dor pelo posicionamento cirúrgico mal feito. Então, o Covid ele trouxe impactos então para o bloco cirúrgico, né? Muitas coisas modificaram depois de lá, positivamente, mas tudo isso sempre foi um risco que, né, todos sofremos naquele momento, especialmente para os servidores, né? Quem vai entrar em sala cirúrgica, embora nós ainda tenhamos, né, algumas situações de precaução com gotículas, né, que não foge, mas isso causou um grande impacto, né, tanto na parte de equipamentos quanto na parte de insumos. Então, assim, as cirurgias elas tentaram ser minimamente invasivas, né? Se tem o dilema da contaminação da equipe, desinfecção e esterilização da sala cirúrgica e a velha lavagem de mãos, que é uma briga constante, né? Os 5 passos da lavagem de mãos e da higienização das mãos, que a gente procura, no máximo possível, manter esses 5 passos. Então, aqui um pouquinho da rotina do dia a dia, né? Então, a cirurgia de plástica e queimados, cirurgia. Então, aqui é o nosso carrinho de queimados, né? Um pouquinho das nossas coberturas. E o dia a dia são pacientes extremamente graves, né? Extremamente graves, com uma grande proporção de área queimada, que demandam muito tempo de internação. E nesse período muitas coisas acontecem, entre elas, né, a contaminação por algum germe multiresistente. E uma criança, né, para vocês verem a proporção das queimaduras, né? Então, nós atendemos pacientes de vários locais, somos referência em pacientes queimados, tanto que nós temos a UTI de queimados, né, que é uma das poucas UTIs que atendem crianças queimadas no Rio Grande do Sul. Que o material também que é usado, né? Faca de encher, dermátomo. Esse aqui é o dermátomo pneumático, né? Nesse momento acho que eu não tinha ainda realizado uma captura do dermátomo elétrico. Aqui a bucomaxilofacial com o drill, né? Essa a lesão é uma mordedura de cão, foi uma mordedura muito feia, onde a paciente perdeu quase 50% da face, com lesão muscular, lesão óssea. Então foi uma cirurgia, uma paciente bem grave, embora fosse só lesão na face, essa paciente acabou indo a óbito depois de muito tempo e muitas idas e vindas em cirurgia. As cirurgias, então, de bucomaxilofacial, com as mini placas, microplacas e maxiplacas. Esse material todo vem por licitação, né? De tempo em tempo existe licitação e a gente muitas vezes acaba de tempo em tempo tendo que se readequar a um novo material que chega por uma nova empresa que foi contratada. As cirurgias geral, que vão desde um simples drenagem de abscesso, né, até toracotomia. Aqui também é uma cirurgia de traumatologia, né? É uma cirurgia, um paciente que foi submetido a uma laparotomia e, na sequência, a uma cirurgia da traumatologia. Pacientes politraumatizados, muitas vezes, eles vêm se inicia a cirurgia pelo foco, o foco sangrante, né? Eliminar fazer a hemostasia porque o paciente não desestabilize e não vá a óbito, e na sequência vão entrando as outras especialidades. Essa foto que o paciente está na cama é uma traqueostomia, então muitas vezes a traqueostomia é feita na beira-leito, mesmo sendo dentro da sala cirúrgica. E a cirurgia da esquerda, então, é uma amputação do paciente que acabou perdendo a perna por trauma também.
né? Um trauma por moto, né? Moto versus carro, que é o grande carro-chefe, digamos assim, das lesões dos pacientes da traumatologia. Material, então, aqui de quadril e perfurador elétrico, né? Então, aqui iniciando o procedimento, preparando a mesa cirúrgica, né? Fazendo a colocação dos campos. Aqui também o material da ortopedia. Material da ortopedia, fixador externo. Aqui também mais uma foto fixador externo. Vocês podem ver que nós temos, então, o intensificador de imagem que está sendo usado junto com a cirurgia. Então, além da cirurgia de queimados, nós temos, da cirurgia na traumato, é preciso usar os equipamentos, né? Então, o avental de chumbo, colar também, um colar cervical, para se evitar lesões e ser feito todo um monitoramento para que os servidores, eles estejam com dosímetro, né, dentro da sala cirúrgica, para que não ocorra erros de leitura ao final de cada mês, que é onde esse material, o dosímetro é enviado para leitura. Também aqui fixador externo, aqui o material da neurocirurgia, nós temos o craniótomo pneumático, craniótomo elétrico e o perfurador manual, que em alguns casos é usado. Aqui também é o perfurador pneumático, a gente tentando montar. Aqui sendo usado, a calota retirada. E então nós temos o protocolo vermelho. Educação continuada e o protocolo vermelho. O protocolo vermelho é um grande dilema na nossa vida, né? Queria mostrar para vocês um videozinho do protocolo vermelho, mas acabou não entrando aqui. Mas assim, aqui as nossas referências, né? Os nossos agradecimentos. Então, queria agradecer também às minhas colegas de trabalho, porque sem elas esse trabalho não seria realizado. Nós somos uma grande família, embora nós tenhamos durante a nossa jornada de trabalho muito estresse, muitas vezes nós acabamos perdendo a paciência em função da gravidade do paciente, mas precisamos ser humildes e pedir desculpas, né, para não evitar criar atritos com a equipe, evitar assédio moral. E fora isso, né, adoramos festas, adoramos bolo, como toda a equipe da enfermagem, né? O momento que nós podemos ter de lazer, sentar um pouquinho, muitas vezes no plantão, poucas vezes podemos sentar, porque o corre-corre do dia a dia, às vezes são poucos funcionários, o número de cirurgias é grande, são cirurgias que muitas vezes demoram, porque nós somos hospital escola, então entre residentes, começo de ano demora um pouquinho mais, porque estamos aprendendo, né? Os residentes estão aprendendo, então para tudo isso é preciso ter paciência, humildade, tolerância, resiliência e empatia e compaixão com o próximo. Então, ninguém trabalha sozinho no bloco cirúrgico, uma equipe dentro da sala cirúrgica não trabalha sozinha, especialmente na urgência e na emergência, né? Porque precisamos ter uma sincronia, especialmente em caso de parada, que é onde todos precisam estar atentos para que se evitar falhas. E eu digo assim para vocês que nesses 25 anos, poucas vezes nós perdemos pacientes, né? Mas acontece e é muito triste, especialmente quando é criança, é lamentável, né? Eu acho que disso tudo que eu tenho para dizer para vocês que a pior parte é perder uma criança, né? Porque uma criança tem toda a vida pela frente, tem um pai, tem uma mãe lá fora. Às vezes acontece muito, né? Infelizmente, nos feriados nós temos muitos acidentes feios, com uma cinemática extremamente grave, com a possibilidade de vida muito pequena, mas é tentado o máximo possível. É tentado o máximo possível e quem está lá trabalha com um grande empenho, né? A equipe de residência que apoia, que está ali apoiando
nunca deixou ninguém na mão, especialmente nos casos que se precisa passar um acesso central, mesmo que seja de outras especialidades, né? A cirurgia vem, faz com carinho, e a equipe de anestesia que está sempre disposta também a investir nos pacientes, a equipe de enfermagem que nunca desiste. A equipe de enfermagem ela é resistente, né? Ela nunca desiste, ela vai até o fim. Então, muito obrigada à equipe que trabalha junto comigo. E muito obrigada a todos vocês que estão assistindo. Caso tenham alguma dúvida, caso tenham algum interesse em mais alguma outra informação, os meus contatos pelo Instagram ou por e-mail, pode enviar, responderei com o maior carinho. E estamos aí, e muito obrigado, e em breve, quem sabe no próximo evento, nos encontraremos.